Bem, promessa é dívida. Antes do intervalo, eu falava que o Marcos ia nos colocar um pouco da aplicação na prática do dia a dia, não exatamente dos aspectos do corpo humano, em que essas novas técnicas já estão tendo utilização prática. Normalmente se associa a coisa pequenininha, é o chip pequenininho, né? A coisa exatamente. da computação, isso é por aí ou tem um limite? Bom, tem várias coisas. Vamos partir desse lado que é a eletrônica. Então, revolução da eletrônica, todo mundo está de acordo que nós estamos no meio de uma grande revolução. A cada dia que passa, os computadores são mais possantes, com a memória maior, são mais rápidos. Então, a gente está no meio de uma revolução da eletrônica. Então, para falar um pouquinho nessa revolução, eu vou voltar um pouquinho como que é feito um material nanométrico. Como o Lázaro falou, existe uma maneira que é realmente juntar átomo por átomo. Isso é como uma criança, quando ela pega aqueles bloquinhos de Lego, ela vai juntando os bloquinhos de Lego e constrói uma coisa maior, um objeto maior. Uma outra maneira é exatamente o contrário, partir de um objeto grande e construir um pequenininho. Isso é como o escultor. O escultor ele pega uma pedra grande e vai esculpindo a pedra até fazer pequenos detalhes naquela pedra. Os chips de computador, os chips de qualquer aparelho eletrônico, são formados dessa maneira. Pega-se uma barrinha de silício e vai esculpindo elementos muito pequenininhos no silício, tá certo? Que são os transistores. Então você pega uma placa de silício aí de 1 centímetro quadrado e hoje já se consegue fazer 40 milhões de transistores numa plaquinha de silício. Qual que é a revolução? A revolução é que cada ano que passa se consegue fazer o transistor cada vez menor. Hoje o transistor já tem 100 nanômetros, ou seja, você consegue colocar 40 milhões de transistores, tá certo? Isso esculpindo o silício. Vamos lá, para os 100 nanômetros, para a gente dimensionar, que outro objeto conhecido a gente pode ter para dimensionar o tamanho? Vamos voltar o exemplo aqui do fio de cabelo, Isso. né? Por exemplo, seria mais ou menos assim, uma coisa que é 1000 vezes menor do que uma espessura de um fio de cabelo, que é um transistorzinho que tem ali no chip. Agora, o que acontece é que o silício, tudo isso é feito no silício. Todos os chips são feitos à base de silício. Todo mundo acha que o silício vai chegar um momento que você não vai conseguir fazer um transistor menor. Vai ter um limite. Então, uma coisa que se busca na nanoeletrônica é um substituto para o silício. Ou seja, se conseguir fazer um chip onde o transistor vai ser muito menor do que o menor transistor que existe hoje. Que é o silício escolhido por sua capacidade de transmissão. É o silício que tem algumas características. Então, existem hoje 2 candidatos para substituir o silício. Um são chamados nanotubos de carbono. Nanotubo de carbono é um cilindrozinho feito com átomos de carbono que tem a espessura de 1 nanômetro, que aí seria assim 50 mil vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Outros são realmente já nessa área, envolvendo a biologia e a química, que são realmente transistores feitos por moléculas. Então, realmente, na eletrônica, existe um esforço muito grande, em primeiro lugar, para diminuir cada vez mais o transistor atual, baseado no silício, e talvez pensando na era da nanoeletrônica, que vai acontecer nos anos aí que estão pela frente, um substituto para o silício, de modo a poder fazer um chip que seja, digamos assim, milhares de vezes mais possante do que o melhor chip que a gente tem hoje. Bem, vamos então ver que outros exemplos existiriam. Eu me lembro de ter lido nessa pesquisa que eu fiz a existência de um vidro com uma fina camada de elementos feitos com auxílio dessas técnicas, nanotécnicas, digamos assim, que autolimpante, ou seja, a capacidade dessas pequenas partículas, essas pequenas moléculas de reagirem com a sujeira durante a água e tal, esse vidro se autolimpa, quer dizer, não suja o vidro. É um espanto, né? Que outras coisas, Lázaro, Paulo, depois a gente volta para a Bartira, poderiam ser citadas como exemplos de aplicação? Esses vidros, eles são, em geral, cobertos com uma camada de óxido de titânio, né? Tem partículas, nanopartículas de óxido de titânio, e, de novo, é aquele problema que você comentou no início, é a relação área-volume, que é extremamente grande nesses materiais nanocompósitos, né, que faz com que as propriedades desse vidro tenham essas características autolimpantes. O Marcos comentou dos nanotubos, tem várias aplicações de nanotubos, não só é um potencial material
substituto do silício, que é o nosso computador hoje, que nós temos na nossa casa, todo ele baseado na tecnologia do silício. Mas o nosso computador tem um painel, que é um monitor de televisão, é igual ao monitor de televisão, que provavelmente vai ser substituído por monitores de tela plana, né? E esses monitores de tela plana, ao invés de você ter um canhão de elétrons, você pode ter uma grade de nanotubos emitindo elétrons, ganhando com isso você ganha espaço, né? E você ganha custo, porque o consumo de energia é mais baixo do que utilizado nos monitores que a gente tem hoje, né? É uma das aplicações para nanotubo. Você tem a parte de materiais estruturais, polímeros que podem ser reforçados mecanicamente, fazendo compósitos com nanotubos de novo. No caso são os plásticos. São né? plásticos mais duros, com propriedades mecânicas particulares, porque esses nanotubos eles têm propriedades mecânicas extremamente, é um material extremamente resistente no seu... E a indústria hoje em dia já está se apropriando disso. Já tem produtos que estão em fase de comercialização que usam compósitos, nanocompósitos, e com produtos que estão sendo desenvolvidos à base de nanotubos também. Acrescentar mais coisas? Parece que os soldados que estão guerreando no Iraque, o tecido do uniforme deles já contém esse nanotubo de carbono, ou seja, você mistura o nanotubo de carbono, esse material nanométrico, com um tecido, e aquele tecido fica extremamente resistente mecanicamente. Em que sentido? Digamos não chega a ser antibala. Não chega a ser antibala, mas realmente, para rasgar ele, você vai ter que fazer uma força realmente extraordinária, né? E sem peso. Sem ganhar peso. Então, né? quer dizer, você as não aplicações você não está são... com um casaco de chumbo. Infelizmente, para variar, a gente volta a aplicar a ciência para a guerra, né? Não tem jeito. Isso aí Esse é o lado lastimável da coisa. Mas vamos em frente. Pode ser um tecido que não rasga, pode ser bom para não ser na guerra também utilizado, né? Paulo, um outro aspecto que chama até minha atenção nas aplicações é um pouco da formação. Quer dizer, de alguma maneira vai se aplicar esse conceito de interdisciplinar, né? E eu estou lembrando disso porque você já esteve aqui, eu me surpreendi quando você falava de biologia com formação em física originalmente. Isso não deixa de ser uma nova aplicação para a academia e para a ciência. A gente tem que formar pessoas diferentes a partir dessa noção, né, de misturar os conhecimentos. Você não pode ser só químico, só físico, só biologia mais, né? Isso também não seria uma mudança aí de... eu acho que tem esse lado mesmo, porque, por exemplo, aqui nós estamos 3 representantes de 3 instituições diferentes, né? Mas nós participamos da rede do Rio de Janeiro de nanotecnologia, né? E com 3 formações. Quer dizer, nós estamos realmente tentando intervir dessa maneira, de uma maneira multidisciplinar, para abordar esses sistemas. Eu acho que... Na realidade, a nanociência, a nanotecnologia é um grande guarda-chuva e debaixo dele tem químico, biólogo, engenheiro, físico. Isso não vai alterar, nós estamos falando em aplicações práticas, evidentemente, se aplica à característica da educação que nós vamos ter que ter. A partir de agora vamos ter que ter uma formação diferenciada. Isso já está ocorrendo. Eu queria falar um pouco mais sobre, quer dizer, eles falaram um pouco sobre nanoeletrônica, né? Mas eu acho que um desafio muito interessante, que esse está um pouco mais voltado ainda, um pouco mais adiante, mas é a fabricação de nanomáquinas, né? Uma máquina é tudo aquilo que transforma energia, né? Ou seja, energia luminosa em energia química em energia mecânica e assim por diante, né? Nesse caso, o modelo de como vamos dizer, planejar uma nanomáquina, ele vai ter que seguir mais ou menos o caminho de enxergar o que está acontecendo no sistema biológico, onde já existem essas nanomáquinas funcionando, né? Ou seja, a nossa interação química, aquela coisa que a gente talvez conheça, o nosso cérebro produz uma energia que no fundo é fruto de uma reação química, uma transformação. Seria transportar isso para uma máquina que fizesse esse tipo de exercício? É o caso do nanorobô, né?
Então, só que o nanorobô é diferente da ficção, que imagina assim, um robô Ah, é no aquela estilo coisa atual, andando por e dentro tal, do corpo. nano que submarino, fosse metálico, Uma etc. cápsula que entrando. A nanomáquina certamente Tem braço. ela não vai ser isso. Ela vai usar a mesma estratégia que os sistemas biológicos usam. Eles são altamente eficientes em converter energia, né? Por exemplo, existe a energia química é constantemente transformada nas células para sinais elétricos, como você colocou no funcionamento do nosso cérebro, por exemplo, né? E todos os outros processos que existem na coisa. E são motores altamente eficientes também, ao contrário dos motores mecânicos. Vamos aproveitar isso, Bartira. Me parece que estão existindo aqui dois movimentos. O Marcos, quando falava da gente criar a miniatura, ou seja, a gente quer transformar em pequenininho uma coisa de praticidade, ganhando eficiência, economizando energia, como ele falava dos monitores. Só que existe também um outro movimento. A gente, ao aprender com o organismo, seria como fazer uma grande máquina, uma máquina maior, a partir daquele fenômeno lá dentro. Ou seja, a gente poderia ter que tipo de proveitos ao examinar as coisas mínimas que ocorrem, como fenômenos desses de transformar química em energia. Será que a gente pode fazer até uma máquina que produz energia melhor do que a gente produz hoje a partir do que a gente descobre com o organismo? Bom, eu acho que melhor, eu não sei, mas que pode utilizar essa energia. O exemplo, né, desse nanorobô que você pode aplicar em medicina é que ele pode, utilizando, né, a energia química que o próprio organismo usa, né, no metabolismo, esse nanorobô pode circular e dirigir para um trombo, por exemplo, né? E ele pode, por fricção, por exemplo, você injeta várias, né, bolinhas dessas, né, microscópicas do tamanho de uma célula, por exemplo, e ela, com a energia que ela usa, da energia química mesmo que tem no sangue, né, nas moléculas, você pode fazer com que ele tenha um movimento próprio e destrua, por exemplo, destrua essas tromboses. os trombos. Isso é uma... Quer dizer, é uma noção, quer dizer, não é bem um robô, a gente chama de robô, mas na verdade é semelhante àquela questão que você falou antes da vacina, é uma coisa que vai endereçada a uma determinada atividade, daí por isso você chama de robô. Tá. Bem, gente, mais um pequeno intervalo e voltamos já já.